Iniciamos mais uma semana aqui no programa Light News, a semana temática do jogo. E vamos saber se é jogo ou não, você se livrar de uma doença bastante incômoda, né? Rudimar Stelmach, ele está aqui conosco, também psicólogo, técnico em automobilística e suprimentista. Rudimar, bom dia, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Maria, muito obrigado pelo convite. Então, Rudimar é a prova de que dá para você ser formado em várias profissões. Me conta uma coisa, uma curiosidade enorme, vamos falar sobre psoríase com você. Sim. Mas técnico em automobilística, produção, conta para mim. Técnico em automobilística foi um trampolim, porque não tinha grana para poder bancar a faculdade. E aí foi um trampolim, fazendo curso técnico, poderia ter um ganho melhor, bancar a faculdade, pesquisa, enfim. Olha, tá aí você falando sobre carreira num dia que não é de falar sobre carreira no programa. Mas olha que bacana, então você estudou, você exerceu esta profissão e pagou a tua faculdade. Sim, para investir na faculdade, pesquisa, bom, vendi apartamento, foi uma história um pouco longa. Mas para fazer a faculdade precisei de um trampolim, né? Então... Você já queria ser psicólogo antes? Não que eu quisesse ser psicólogo, né? Eu iria fazer medicina, para fazer dermatologia, para trabalhar com pesquisa sobre psoríase. Ah, então você sempre teve um interesse específico nessa área da psoríase? Sim, porque ela surgiu em mim quando eu tinha 17 anos de idade e ninguém sabia dizer como que ela surgia, não existia cura, só tratamento só à base de corticoides. Então... Era uma espécie de uma condenação, né? Você fica com uma doença que é crônica, que pode mitigar alguns dos seus sintomas, mas não te oferecem aquilo que seria exatamente o conforto, não é verdade? Então, nunca fui de aceitar um não, né? Assim, tão fácil. E comecei a correr atrás, buscar. Desde que ela surgiu, eu comecei a estudar sobre fisiologia. Então, mais meio que autodidata. Então, começou esse périplo, diremos, né? Esse périplo e esse caminho longo, né? Você está com quantos anos agora, Rudimar? 34. Então faz tempo, né? Há 17 anos você começou esses estudos, né? Bom, então, com Rudimar Stelmach, o nosso bate-papo é sobre psoríase, tá? E você pode falar sobre isso conosco pelo 999777744. E não só psoríase, tá? Porque a gente muitas vezes pensa que as doenças da cabeça, somáticas, que são do corpo, né? Elas não são curáveis. E tá aqui o Rudimar com uma técnica bem interessante para apresentar para vocês, tá? O Rudimar, vamos começar do começo, porque algumas pessoas não sabem o que é a psoríase. E, em especial, a gente pode falar sobre a aparência que a psoríase tem, para que quem não conheça, identifique também, né? Então, o que é exatamente a psoríase? Ok. A psoríase, ela é uma doença de pele. Ela é uma reprodução acelerada das células da epiderme. É importante salientar que ela não é transmissível, né? E aí o que caracteriza a psoríase? Ela faz um vermelhidão, um roseado em volta das lesões, e cascas ou pus, cascas brancas ou prateadas. Às vezes o processo não chega a tanto, né? Nós temos alguns processos que ficam só naquela vermelhidão e naquela pele um pouco mais áspera, né? Tem vários níveis, várias formas de apresentação da psoríase, mas basicamente é isso, a reprodução acelerada das células da epiderme, que aí o corpo ele tem que jogar para fora, né? E aí por que fica vermelho, né? São os elementos de defesa do corpo, para a gente resumir bem, que estão ali, porque tem célula morta embaixo de célula viva. Então o corpo, entre aspas, inflama ali para botar para fora. E as cascas ou pus, elas são um aglomerado de células e esses elementos de defesa do corpo que estão sendo colocados para fora, em uma grande quantidade. Isso acontece normalmente no nosso corpo, está acontecendo agora, só que a gente não percebe, porque ele sai aos poucos, né? Então a gente acaba não percebendo. Ou seja, a psoríase é um processo tão acelerado que acumula tudo isso. Isso que seria do nosso funcionamento normal, é isso? Isso. A gente tem o funcionamento normal e a psoríase ela é como se fosse alguns pontos que estão funcionando de forma acelerada, né? E aí o corpo não dá conta de botar para fora,
Eu compreendi. suavemente. Compreendi. Ele faz isso tudo num processo tão acelerado que acaba por se acumular. Isso. Perfeito. Bom, me conta uma coisa. Quando você viu os teus primeiros sintomas aos 17 anos, você já identificou de cara que aquela sintomatologia tinha alguma coisa a ver com algo que estava te acontecendo na época? Não, não tinha nem essa consciência e também o diagnóstico, ele demorou para sair. Né? Que eu morava no interior, União da Vitória, e aí a gente mudou para cá, para Curitiba. Então eu passei por vários processos bem estressantes e aí surgiu a doença, esses sintomas, né? Que a psoríase, na verdade, ele é um sintoma, não é uma causa. E aí surgiram esses sintomas e comecei a não entender, aliás, já não estava entendendo, né, o que estava acontecendo comigo. E como é que os sintomas aconteceram em você? Como é que eles apareceram? Em que lugar do corpo? Primeiramente, couro cabeludo. Né? É bastante típico surgir primeiramente no couro cabeludo. Daí fica aquele incômodo que parece que você tem uma caspa e você não sabe o que você tem, né? Isso, aí você passa remédio para uma coisa, outra. Shampoo de caspa, você começou com essas coisas normais que todo mundo faz, sim. né? Aí você vai para o dermatologista para ver o que está acontecendo. Aí ele te passa mais um monte de coisa, enfim. E aí, bom, faz biópsia para saber e tal, e aí veio o diagnóstico. Psoríase, tá, o que é isso, como é que resolve, né? E aí, na época, os médicos, não fui um só, foi vários, diziam que pode ter fundo emocional, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser alimentação. Né? E nenhuma resposta condizia com o que eu imaginava à época. E aí comecei a estudar, a verificar, fui para vários lugares, médicos, enfim, para saber de onde vinha, né, e uma forma de fazer ela regredir. Bom, e me conta uma coisa, os casos de psoríase que eu vejo em atendimento psicológico, afinal de contas, né, eu também sou da mesma profissão que você, eu acabo percebendo que eles passam por fases. Nem sempre a pessoa está numa fase aguda, mas ela mesma acaba percebendo, com o início de uma nova crise, que algo vai acontecer. Você também tinha essas remissões e esses retornos naquela época? Comigo nunca chegou a desaparecer completamente, né? Até chegar na técnica. Mas ela surgia e tinha assim períodos que pioravam, né? Davam uma diminuída, mas bom, eu cheguei a ficar com 80% do corpo coberto de lesões. É muita coisa. Muito. E mais um menino de 17 anos, então vem aquela questão da vaidade, das meninas, Sim. do namoro, etc e tal. Complicou a tua vida. Completamente. E a autoestima fica lá embaixo, a gente não sabe o porquê, aquela coisa toda, né? Piora porque você não sabe, até então não sabia de onde vinha, né? O porquê que estava acontecendo aquilo. Né? Então, o que você falou, adolescente, vaidade, orgulho, tudo mais, pô, vai tudo por água abaixo. A Roseli tem um caso pessoal semelhante ao que você revela. Ela diz o seguinte: eu tenho psoríase no couro cabeludo e com isso gerou artrite psoriática. Então porque ela colocou com S, daí me confundi. Pensei, ué, que palavra é essa? Tá, psoriática, tá bom. Às vezes ela é descrita como psoriática. E ela colocou psoriásica. Também. Pode ser? Então tá. Tá complicado aqui, tá? E hoje está um remédio metrotexato que instabilizou. Meu Deus, deve ter sido estabilizou. Querido, acho que está escrito. Porque às vezes as pessoas escrevem rápido e o corretor corrige. Mas gostaria de saber se tem outros tratamentos. Bem, vamos esclarecer, né? O Rudimar não é médico. Ele está aqui na condição de psicólogo que conseguiu estabelecer uma técnica que hoje ele descreve no livro que eu sorteio para vocês hoje, mas não só sorteio. Você pode comprar para a internet também um livro sobre uma técnica, né, que ele conseguiu colocar para que a pessoa possa fazer um autotratamento de psoríase. É isso, né? Isso. É uma técnica de comportamento, é uma técnica comportamental de pensamento também, né? Isso. Ela é uma técnica gestalt, mas o importante é que a gente vai, através da técnica, a gente consegue saber, perceber, driblar os mecanismos de defesa do cérebro, que a gente tem vários mecanismos para se proteger da dor e sofrimento.
Isso que é importante, né? Isso. E aí, através da técnica, ela está escrita de forma que a pessoa possa, sozinha ou com a ajuda de psicólogo, quando é acompanhado por psicólogo, os resultados vêm muito mais rápidos. Mas, enfim, ela é uma técnica de autoconhecimento que, através da técnica, você pode chegar nos seus pontos desencadeantes, saber o que vai te causar, quais são os seus gatilhos, e você trabalhar em cima deles. Técnica de Stelmach, portanto, esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. E aí vamos entender uma coisa. A Roseli, especificamente, que tem psoríase no couro cabeludo, né? Hoje, né? O que ela pode fazer? A gente combinou antes do programa que você explicaria algumas questões. É claro, nem tudo está aprofundado como no teu livro e nas tuas indicações. Óbvio, né? Mas para a gente dar uma dica inicial para ela, por exemplo. Dica inicial, ela buscar perceber, a gente conseguiu comprovar em pesquisa científica o desencadeamento da psoríase, que ela acontece depois da passagem da pessoa por um período de estresse físico ou psíquico, um estresse intenso por um período prolongado. Mas agora, desculpe, eu vou interromper você. Claro. E quem nunca? Bom, provavelmente... A Renata já está rindo aqui, porque Renata quer dizer estressada em Tupi-Guarani, viu, Renata? Tudo bem. Claro. Quem nunca, né? Essa que é a grande questão, mas vamos entender. Sim, a gente tem um nível de funcionamento, né, de estresse, enfim. E o estresse ele é necessário para o organismo, tá? Até para o coração pulsar é necessário o cortisol estar rodando aí no corpo. Mas quando ele chega num nível excessivo, né, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu nível de suportabilidade, digamos, também, né? Então, quando a gente excede esse limite, né, para cada pessoa pode ser uma situação diferente da outra. O que para um é uma coisa muito suave, para o outro é totalmente agressivo. Então, a gente identificar quais foram esses pontos desencadeantes, quais foram, dentro desse período estressante, o que aconteceu para me estressar tanto, fisicamente ou psicologicamente. Psoríase, então, acontece só quando passei por um divórcio. Né? Pode ser que sim, mas pode ser também uma inflamação de garganta que demorou tempo demais para curar. Ser nivelada, certo. Isso. E aí, esse estresse físico, ele também produz cortisol. Então, ele vai produzindo vários hormônios e uma coisa está emendada na outra. A gente tem que lembrar, aliás, recordar que mente e corpo estão juntos, é uma coisa só. Então, a gente tem o hábito da visão cartesiana, de separar os pedacinhos. Mas a gente esquece que está tudo ligado. Né? Rudimar, você estava dizendo e citou 2 vezes a questão de fazer pesquisas, né? Então, a gente pode partir para essa parte só para a gente compreender como é que você chegou a essas técnicas. Daqui a pouco a gente continua, uma vez identificado o estresse, 3 pontinhos, é que eu preciso fazer o programa durar, entendeu? O pessoal tem que ter aquela coisa, aquele mistério. Como eu não tenho muita coisa para contar, sabe como? Então, nós vamos enrolar. Para depois contar o que ela tem que fazer, a Roseli, tá bom? Já entendi que é localizar o estresse, né? Agora vamos voltar. As tuas pesquisas, como é que elas foram feitas? Então, eu compreendi que você pretendia sempre seguir por uma área de atuação profissional que estudasse a psoríase. Você já tinha pensado em medicina e pensou em psicologia para isso também. Então, sempre baseado, creio eu, né, neste objetivo, como é que você chegou à conclusão que pesquisas eram necessárias e de que maneira elas foram efetuadas? Então, como não se tinha nada, ninguém tinha comprovado como que a doença surgia, então comecei a buscar alternativas, né? E aí a dermatologia foi a primeira que me surgiu à mente, né? Vou fazer pesquisas na área de dermatologia. E aí eu já fui militar da aeronáutica. E um dia estava... Opa, o que você não foi? Desculpa. Peraí, técnico em automobilística e militar da aeronáutica, é isso? Então tá. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca foi militar da aeronáutica? É uma questão comum, né? 5 anos só. Então tá. Dá umas voadinhas assim, de vez em quando? Aquela... De carona dá. Então tá. Pilota enceradeira também. É piloto de enceradeira? Também. Eles fazem pra muita coisa, né? Lustrar sapato, mas é bom, né? Sim. Hoje em dia você deve arrumar cama como ninguém, né? Não é bem assim, não. Mas vamos lá. Ok. Tá.
Voltando. Nos perdemos aqui nas entrevistas de dermatologia, isso, vai lá. Enfim, ia fazer dermatologia para trabalhar com pesquisa, né? Mas aí num dia que eu estava de serviço no quartel, aí a oficial de dia era uma psicóloga, tenente Aline. E aí a gente de madrugada não tinha o que fazer, eu estava no posto da guarda, e a gente conversando e tal, e surgiu o assunto. Aí eu já tinha uma ideia, eu já comecei a associar os pontos das fases estressoras que eu tinha passado, juntando um pouquinho de fisiologia que eu tinha estudado já e tal. Então aí comentei com ela uma possibilidade, a teoria que eu tinha do desencadeamento. E aí ela falou, olha, pode ter um significado, uma razão sim, né? Aí ela falou, ó, talvez, não sei se pela medicina você talvez chegue mais fácil nesse ponto que você está falando. Se for por esse caminho, por essa linha de raciocínio, acho que pela psicologia você poderia produzir mais, né? E aí eu parei, dei um stop, né? Aí fui buscar, aprofundando as pesquisas, enfim. E aí verifiquei que sim, pela psicologia eu poderia produzir muito mais. E aí busquei qual que era a faculdade de Curitiba, que abriu um campo maior de pesquisas, né? Porque normalmente se tem as linhas de pesquisa, você não pode fugir muito daquilo. E aí encontrei aqui, me pareceu mais adequada. Né? Perfeito. Pode dizer qual faculdade? A Tuiuti, onde eu também estudei, então tá ótimo. E aí, como as coisas foram acontecendo, enfim, comecei a faculdade com foco só na pesquisa, de como a psoríase surgia. Entender de onde ela vem, né? E aí, na pesquisa científica, a gente conseguiu comprovar que ela surge pela passagem da pessoa por um período de estresse intenso e prolongado, né? Normalmente, ali um período de 6 meses antes até surgirem os primeiros sintomas. Isso que a gente percebeu na pesquisa, com todos os indivíduos participantes. Certo. E aí, a gente conseguiu saber de onde vem. Certo. Então, como investir bastante recursos, energia, então, aí dei um tempinho e foquei buscando a cura. Bom, e falando em faculdade de psicologia, nós temos agora a audiência seleta de vários ouvintes que são muito, muito, muito considerados positivamente por mim, porque eu vejo os nomes de quem está nos assistindo agora pelo Facebook, e acabou de entrar Rafael de Lácio, que foi coordenador do curso de psicologia da Tuiuti, não sei se foi na tua época também. Sim. Exato, e agora é coordenador da Universidade Positivo, também do curso de psicologia. Então, obrigada pela audiência. Herpes se enquadra em doença psicossomática? Pergunta ela. Você já chegou a fazer algum estudo com o herpes também? Olha, já apliquei a técnica com... Opa, só um instantinho, Renata. Tá. Obrigada. Thank you. Thank you very much. Abri errado, não tem problema, tá tudo certo. Tá tudo dominado, fala. Sim, Cris. Eu já experimentei aplicar a técnica com outras doenças psicossomáticas e autoimunes. E em todas que apliquei funcionou muito bem. Mas em herpes eu ainda não experimentei. Nós temos a presença do vírus também, né? Exatamente, tem a presença do vírus. Então não sei dizer. Eu recomendo ao ouvinte que tem alguma questão com herpes que se informe sobre biomagnetismo. Dá uma entradinha no site do Dr. Kleber, tá? biomagnetismoparaná.com.br. Eu tive uma cura por biomagnetismo. Então já vou avisando que para herpes biomagnetismo funciona bem. Preciso ouvir todo o programa, mas tem que trabalhar, então ouve depois, querido. Vamos ver, o convidado poderia comentar sobre diferenças entre psoríase e pitiríase. Os sintomas parecem parecidos. Quando criança, tive umas manchas que foram diagnosticadas como potiríase. Isso aí também tem? Potiríase? Não. Pitiríase deve ser, né? O tratamento foi tópico, depois não tive mais. Então, existem algumas alergias, enfim, várias manifestações na pele que a gente acaba somatizando, né, pelo órgão de choque. Todo mundo tem um órgão de choque. E a pele sendo o maior órgão do corpo humano, muitas vezes a gente acaba trazendo para a pele o que a gente não conseguiu trabalhar.
Ela falou alguma coisa de quando foi criança, né? Isso, exato. Então, quando a gente é criança, a gente não tem tanto instrumental interno, tanta ferramenta para lidar com as situações. Seja frustrações, seja anseios, enfim, a gente não tem realmente instrumentos para lidar com o mundão, né, com o mundo externo. E aí a gente acaba somatizando de alguma forma, né? Então aparecem várias alergias, enfim. Aí as mães até perguntam, mas e no recém-nascido? O recém-nascido também sente, né? Então não é porque ele não fala que ele não se expressa completamente, mas ele já sente, ele já tem um mecanismo completo ali, só não está desenvolvidas as ferramentas. E muitas vezes quando você não fala, o que dizem, né, é que o corpo fala. Inclusive achei interessante porque a capa do teu livro traz uma panela de pressão. Isso é bastante emblemático, né? Conta para nós. Então, essa panela de pressão, ela foi colocada na capa justamente por estar no livro, né? Eu faço uma referência à panela de pressão, porque a panela de pressão é como se a gente tivesse nossos conteúdos dentro da panela, como se fosse água dentro da panela. A gente tampa a panela e põe no fogo, e ali só vai aumentando a pressão, ela vai procurar um lugarzinho para sair a pressão, sai por aquela válvulazinha. Se essa válvula tranca, a panela vai arrebentar, né? Para a gente conseguir trocar, rever, olhar o que está dentro da panela, a gente tem que tirar ela do fogo, diminuir a pressão para poder abrir e aí você dá sequência no que quiser, né? Diminuiu, está sem a pressão, você consegue tirar o que está dentro, né? Para trocar, colocar outra coisa, enfim, dá outra utilidade para a panela. Me conta uma coisa, você já fez uso de algum imunoterápico nas tuas terapias? Pergunta o nosso ouvinte Marcos Germano. Não, eu me neguei, porque ele é muito agressivo, né? Você faz tratamento com imunoterápico, você acaba comprometendo fígado, rins, então você vai arrumar uma coisa e estraga 15. Você já teve isso ofertado para você, mas você não quis fazer o tratamento. Sem contar que o custo é extremamente alto. O Jorge pergunta se a tua técnica se aplica ao vitiligo. Então, o vitiligo, ele parece ter um mecanismo bem semelhante com a psoríase, né? Eu apliquei a técnica em 2 pessoas que tinham vitiligo. Uma melhorou assim uns 70% e a outra uns 50%. Não estou prometendo aqui que é cura de jeito nenhum para outras doenças. Até porque a pessoa ela tem que se comprometer com a técnica, com o processo. É todo um processo que exige comprometimento. Você sabe que enquanto você falava sobre a técnica, usando a palavra técnica, eu pensei tantas vezes que, como tudo o que depende da força de vontade, depende também do comprometimento e do quanto a pessoa acredita que aquele processo vai dar certo, né? Porque não é apertar um botão. Você pretende mudar algumas formas de pensar, calculo eu, não li o livro, mas calculo eu, né? E várias formas de comportamento, seja internos como externos. E isso exige comprometimento, certo? Sim, isso acontece, né? A gente precisa do comprometimento e, inclusive, na técnica ela está descrita de forma que a pessoa ela vai fazer a técnica sozinha em casa, por exemplo, então usa a fé dela, seja a fé em Deus, Jesus Cristo, Buda, na ciência, simpatia, célula, não interessa? Simpatia, não interessa. A gente vai usar um artifício que eu chamo, no livro eu chamo de ser de confiança. Tá? Então, esse ser de confiança que a pessoa vai se abrir, vai trazer as questões dela e aí o lugar do ser de confiança, que é o lugar que o psicólogo vai ocupar quando aplicado no consultório. Que ela vai se sentir mais segura para abrir as suas questões, retirar suas travas de sofrimento, enfim, vai acessar memórias. Nessas memórias a gente começa a olhar melhor para essas memórias, identificar, sentir novamente o que a pessoa sentiu à época. Foi raiva, foi ódio, foi amor, foi paixão, foi frustração, enfim. E ela vai
viu, vai olhar novamente para aquele significado. Aí, depois disso, ela vai fazer uma troca de papéis com todos os envolvidos na cena, seja um cachorro, seja um portão, seja outra pessoa. Ela faz as trocas de papéis. Aí Você ela faz um pouco de psicodrama também nisso, então. Então, o psicodrama e a Gestalt, ela tem... As técnicas são basicamente as mesmas. Mudam os nomes e a forma de se colocar. Mas também é humanista, né? Então, são duas linhas da psicologia muito parecidas. Eu também, só não concluí, mas eu fiz boa parte da pós-graduação em psicodrama. E aí me conta uma coisa, você aí juntando essas questões de você fazer esse encerramento, né, das memórias, você faz um fechamento de forma que aquilo não te faça mais tão mal, é isso? Tem mais alguns passos. Depois que você fez, que você revisitou essas memórias, você vai fazer a troca de papéis com todos os envolvidos. E aí tem um terceiro passo que você vai olhar com o julgamento, com a moral, com os teus valores que você tem hoje, e você vai olhar de novo para aquela situação, e aí você vai contar para o teu cérebro de confiança, né? Seja a célula que se você imaginou que está do teu lado, o teu cérebro, ou o psicólogo, ou sei lá, enfim, qualquer que seja o ser de confiança que você acredite que exista e você deposita a tua confiança nele, que ele esteja ali, você vai contar para ele como que você faria se fosse hoje. Nesse processo a gente já descobriu várias coisas sobre a gente mesmo. Como que eu reajo a determinada situação, quais eram as minhas expectativas, né? Se eu tinha expectativa, eu comuniquei essa expectativa para alguém? Não. Na maioria das vezes não. E se eu comuniquei, se eu não fui atendido, minha expectativa não foi atendida, meu objetivo não foi alcançado. Eu precisava mesmo daquilo, ou não, ou era um capricho, era orgulho, enfim. Então a gente vai revisitando essas memórias, a gente vai buscar refinar, identificar exatamente o que aconteceu, para mim poder compreender como que eu ajo, né? E como que eu agi. E isso faz parte da estrutura de caráter. A gente vai se construindo, né, de acordo com algumas questões que a gente vai aprendendo da infância, principalmente na infância, são as formas da gente reagir ao mundo, né? E nem sempre isso é saudável, essas formas são saudáveis. Então a gente em terapia ou aplicando uma técnica de autoconhecimento, a gente vai olhando de novo para essas formas, reconhecendo e se reconhecendo, eu posso decidir optar de uma forma ou de outra, uma nova forma, experimentar uma nova forma. Mas, por exemplo, com a técnica, quando a gente passou por alguma situação, vamos dizer, sei lá, na infância, passei por uma situação e eu não consegui lidar satisfatoriamente com aquilo. Na Gestalt a gente chama que não fechou o ciclo. Aquilo fica como se fosse roubando energia. Fica lá, o ciclo não fechou, eu não consigo passar saudavelmente para a próxima situação. E você olhando, indo para a terapia ou fazendo, aplicando a técnica, você fecha esses ciclos, né? E aí você pode escolher, optar por outras formas de agir e reagir ao mundo. Então, é uma forma mais saudável de ser e viver. O Mauri, ele também cita a artrite psoriática como uma ouvinte anterior. Faz o tratamento com biológico e imunossupressor, sem muito resultado. Muito interessante, gostaria dos dados do profissional. O Mauri fala sobre a artrite psoriática, tal qual aquela nossa ouvinte anterior. E esta artrite psoriática, ela é uma consequência da psoríase que primeiro aparece na pele? Não necessariamente. A pessoa ela pode ter psoríase e não ter artrite psoriática. Ah, entendi. Não é uma evolução da doença. Não. Perfeito. Então ela pode se manifestar internamente, né, nas articulações, ou pode ser na parte externa, né? Então não tem
estou tentando puxar pela memória aqui, mas com certeza eu lembraria. Não tem nenhum portador que tinha artrite psoriática que eu tenha aplicado a técnica. Então não posso dizer com propriedade, né? Outras formas, artrite, tem artrite reumatoide, enfim, tem inúmeras doenças, enfim. Com várias a gente aplicou e teve bons resultados. A Milena pergunta, o Rudimar tem alguma opinião sobre fototerapia? Você já tentou fototerapia? Já fiz fototerapia. Isso faz uns 10 anos, eu acho. Mas, olha, para mim não deu muito resultado, não. Pode ser que para outras pessoas dê, enfim. Né? Então, mas foi mais uma forma de tratamento que eu busquei, né? Mas que para mim não trouxe muito resultado. Para outras pessoas parece que funciona bem. Para mim não funcionou. Antes da gente chamar um intervalo, eu queria esclarecer a dúvida da Sandra. Comecei a ouvir agora e não entendi o que é órgão de choque. Sandra, o nosso convidado de hoje é o Rudimar Stelmach, que escreveu um livro chamado Técnica de Stelmach para remissão, controle e cura da psoríase, né? E aí, nisto, ele disse que muitas vezes a pele é o órgão de choque de alguma situação estressante, é isso, né? Isso. O órgão de choque, ele é toda pessoa tem um órgão de choque. A gente passa por um momento de estresse, conflito, enfim, ou tristeza também, e algum órgão nosso vai gritar. Às vezes é o aparelho gástrico, né? Às vezes Isso. é uma outra condição parecida, mas, ou seja, sempre tem uma coisa que é mais sensível. Isso, você brigou, teve uma discussão, daqui a pouco começa a queimar estômago, como você falou. Outro é enxaqueca, enfim. Outro é diarreia, outro sei lá o quê, e outras pessoas, né, têm essa pele considerada como órgão de choque. Para síndrome de... Ai, meu Deus do céu. Bom, como você fez a pesquisa, eu vou falar algumas doenças e, claro, Rudimar, você sinta-se livre para dizer, não quero falar sobre isso, eu não sei, não vou, tá? E para síndrome de Sjogren, você conhece isso? Sjogren. Teve casos de aplicados? Essa síndrome desencadeia várias outras doenças, artrite reumatoide, por exemplo. Artrite reumatoide é o sintoma que você já tratou com essa técnica, né? Essa síndrome especificamente não conheço, né? Consequentemente não sei de gente que tenha aplicado a técnica e quais seriam os resultados. Mas para artrite reumatoide, sim? Sim, teve uma boa melhora, né? Mas assim, foi uma pessoa para artrite reumatoide, então... Não é suficiente não é ainda para você dizer, claro. Isso. Essa técnica tem relação com a técnica de constelação? Olha, tem várias técnicas, várias linhas de trabalho que, por exemplo, a constelação familiar, ela basicamente ela é um reprocessamento, né? Assim como o pouco que eu conheço de MDR, enfim, me fugiu outras siglas aqui. Que seguem a mesma linha, né? Isso, que basicamente é você pegar algo que aconteceu, que você não conseguiu dar vazão, e você ressignificar, reprocessar para que aquilo fique acomodado. Gostaria de concorrer aos ingressos. Isso é um livro sobre psoríase, pois eu e meu pai sofremos muito com isso, a ponto de sangrar os dedos e cotovelos. E eu pergunto a você, há uma origem genética? Você também já estudou o caso? Então, a origem genética, o que a gente pode dizer? Como cada pessoa tem o seu órgão de choque, né, já vai estar lá inscrito nos seus genes, aonde que o teu corpo vai dar os sintomas das causas que são o que você não conseguiu lidar satisfatoriamente, seja pelo estresse físico ou psíquico. Você pode até, inclusive, ter ataques de pânico, sendo eles também uma sintomatologia responsável. Por quê? Por você não dar vazão a alguma coisa, né? Com certeza. Alguma coisa que você não trabalhou bem, vai ter a crise, a síndrome, enfim, e vai te trazer prejuízos. A Dani Oratz diz o seguinte, a minha irmã sofre com alergias muito intensas desde pequena. As alergias intensas, você também já as estudou? Já, não tão a fundo quanto a psoríase, porém, não é, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte, nada é só, não, deixa eu reformular, nem tudo é só psíquico. Então a gente tem sim a parte
fisiológica importante de coisas que a gente nos fazem bem e do que não faz. Pode sim ser, eu comentei ali sobre alimentação antes no começo do programa, mas pode ser que você tenha alguma questão física tua que você não tolera muito bem. Tem gente que tem alergia a tomate, outros são celíacos, enfim. Então pode ser que você tenha um nível um pouco mais baixo de intolerância a algum alimento, que sem saber você continua ingerindo. Então você vai ter aquela alergia, né, vai ter aquela manifestação física. Inclusive você faz um questionário bem interessante sobre que tipo de alimentos a pessoa consome aqui no teu livro, né? Isso. O livro ele é composto de 3 partes. Ele tem a técnica, né? Ele tem esse questionário, que ele é um questionário que vai ajudar a pessoa a ela se concentrar, é um questionário de fora para dentro, que ela vai ajudar ela a se concentrar e identificar quais foram os pontos desencadeantes. Se olhar, por exemplo, a questão 14 do questionário, a Pouco questão... tempo antes de você sofreu alguma das situações listadas abaixo que tenha lhe deixado abalado, irritado, chateado, constrangido, muito preocupado? Isso. Então a gente lista várias situações ali, só que essa já é a 14ª questão. Então a gente veio trazendo a atenção da pessoa de fora para dentro. Certo, para o seu autoconhecimento, desde o que ela gosta ou não gosta de fazer, o que ela consome ou não consome, qual a característica física que ela possui, como altura e peso, etc. Entendi. Exato. Então você vai concentrando e focando a pessoa de fora para dentro, aos poucos. Isso, de fora para dentro. E assim, se a gente chegar e perguntar de cara, então, o que aconteceu em tal ponto, tal época? Então a gente tem as resistências à dor e sofrimento que acabam por bloquear. Pode ser que você chegue e pergunte, a pessoa não lembre na hora. Mas tem essas estratégias na técnica e já no questionário a pessoa responde antes de começar a técnica, que vão driblando as resistências. Bom, como tem mais uma pergunta sobre síndrome de Sjögren, deixa eu falar sobre ela, tá? Acabei de procurar aqui na internet, tá? É uma doença autoimune de causa desconhecida que afeta as glândulas lacrimais e salivares, causando olho e boca seca. Os sintomas de olho seco podem apresentar-se como sensação de areia nos olhos, de corpo estranho, dificuldade para abrir os olhos pela manhã, vermelhidão. A boca seca leva a dificuldade de comer alimentos secos, sem ingerir líquido, língua grudada no céu da boca pela manhã, feridas pequenas nos cantos da boca, cáries frequentes e quebra fácil dos dentes. Pronto, esclareci um pouco, porque é a segunda vez que aparece, né? E pergunto se pode aplicar. Como você disse, você se focou, você concentrou a tua pesquisa em psoríase. E você crê que, claro, doenças autoimunes e doenças psicossomáticas possam se valer também dos benefícios dessa técnica. Exato. Mas é um cálculo seu e é uma inferência porque você não fez a pesquisa, é isso, né? Então, eu deixo claro isso, inclusive, no livro, no site, enfim, que pode ser usada. Eu não estou afirmando que sim. Né? Perfeito. Senão alguém pode achar, não, é a solução do mundo. Talvez não seja. Então, já deixamos claro. O Érico diz o seguinte, a respeito de psoríase, sempre achei que tinha no couro cabeludo, me tratei um período longo com muitos tipos de shampoos para descobrir que era somente o meu estresse que provocava uma escamação descontrolada e não era psoríase. Talvez fosse, né? Sim, tem várias, estresse, né? Tem várias formas de apresentação de sintomas do que a gente traz como estresse, enfim, fadiga. Então, o corpo ele pode demonstrar de várias formas, não é só psoríase. Bom, eu infelizmente encerro a entrevista, porque, claro, nós temos muita coisa para conversar, então eu queria esclarecer a vocês como é, né, que o Rudimar Stelmach veio aqui pro programa. Veio porque eu convidei, porque eu simplesmente vi no Facebook que ele postou, eu achei bem interessante, falei, que livro é esse? Técnica de Stelmach? Quem que é um cara que é de Curitiba e escreve uma coisa chamada Técnica de Stelmach que eu não conheço, né? E eu achei bastante interessante, eu parabenizo você imensamente, tá, Rudimar? Espero que você tenha bastante sucesso na multiplicação desta tua técnica para que você tenha também bons resultados, né, sendo alcançados por outras pessoas. Eu acho que publicizar através de um livro já é um grande início, certo?
Bom, várias pessoas me perguntam onde está a venda ao livro. Como é uma edição própria do Rudimar Stelmach, você a encontra na página dele do Facebook. Aí você pode solicitar e vocês fazem o envio. É isso, né? Isso. É dessa maneira que vocês fazem a divulgação. Isso. Ou no site, na página do Facebook, ou também no site www.tecnicadestelmach.com.br. E todas as informações a respeito dos nossos entrevistados, como aqui a gente não é egoísta, nós colocamos e postamos na postagem diária do nosso Facebook a respeito dos temas do programa. Rudimar, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter alcançado a própria cura e ter com isso também tido a generosidade de ajudar na cura de outras pessoas. Obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Então, a prova viva que é possível. Então, maravilha. Controle, remissão, cura. Maravilha. Você veja, você deixou de chorar para vender lenço, né? Tá muito certo. Transformou, viu? Com certeza. Pegou, né? Como é que ele chama? O tal do limão, azedo, né? Pegou, misturou com açúcar. Limonada. Exatamente. Ou limonada ou você misturou, desculpe. Eu já estava pensando com açúcar, vodka e fazia pode ser também, uma caipirinha, né? Também vai bem, né? Valeu, tá, querido? Obrigada, tá, Rudimar? Obrigado.